os temperos. As especiarias eram os temperos daquela época que nós utilizamos até hoje, né? São as ervas que nós usamos para fazer chá, como o alecrim, como a sálvia, como outros. E como os portugueses não tinham conhecimento dessas ervas e elas estavam fazendo muito sucesso porque conseguiam conservar melhor os alimentos, davam um sabor diferente aos alimentos e até podiam curar doenças como, por exemplo, a puxada-pimenta, o cravo da Índia. E eles estavam em busca dessas especiarias porque eles estavam buscando expandir o seu comércio, tá? Então, vem aí a expansão marítima portuguesa. Portugal foi pioneiro na expansão marítima por conjugar alguns fatores políticos, sociais, econômicos e técnicos que possibilitaram a procura por novas rotas de comércio com os mercados orientais. Os lucros foram fabulosos, o que estimulou novas expedições. A expedição posterior à de Vasco da Gama foi a de Pedro Álvares Cabral, que além de chegar novamente às Índias, deveriam antes tentar encontrar novas terras no ocidente do Oceano Atlântico. Com esse objetivo, em 1500, Cabral desembarcou no litoral, que seria futuramente o Brasil. Com essas navegações nasceu o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 4 de junho de 1494 entre Portugal e a Espanha. Ganhou este nome pois foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. O acordo tinha como objetivo resolver os conflitos territoriais relacionados às terras descobertas no final do século XV. O que foi o Tratado de Tordesilhas? De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária de 370 léguas de Cabo Verde serviriam de referência para a divisão das terras entre Portugal e a Espanha. As terras do oeste desta linha ficavam para a Espanha, enquanto as terras do leste eram de Portugal. Aí está o mapa que eles estabeleceram para fazer essa divisão, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil. O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil. No dia 22 de abril de 1500, a chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que embarcava a travessia cujo destino final era a Índia. Os historiadores ainda discutem atualmente se houve intencionalidade na chegada dos portugueses aqui. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações e deu início à presença contínua dos portugueses no território brasileiro. A partir desse acontecimento, iniciou-se a colonização do Brasil, embora os portugueses só tinham tomado medidas efetivas de colonizar a partir da década de 1530. Aí é uma imagem que mostra como ocorreu essa chegada, né? Como foi para os indígenas receberem os portugueses. E aí o Brasil ele já teve diversos nomes, né? Novos nomes para as novas terras. Antes do Brasil ser conhecido como Brasil, ele foi chamado primeiro de Pindorama, nome de nossa terra atribuído por algumas tribos indígenas. Em Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. Esse nome foi mais usado no período anterior à chegada dos portugueses no Brasil, né, no ano de 1500. Então, só os indígenas conheciam o Brasil como Pindorama, era o nome que tinha o nosso país. Após a chegada dos portugueses, aí teve a terra de Veracruz, de 1500 a 1501, o nome provisório da referência cristã.
Depois desse nome Terra de Veracruz, veio o nome Terra dos Papagaios, em 1501 a 1520, nome usado pelos italianos por curto período de tempo. E aí veio a Terra de Santa Cruz, de 1501 a 1503, nome provisório também por referência cristã, e finalmente Brasil, de 1503 a 1824, nome dado pelos portugueses em função da grande quantidade de árvores de pau-brasil existente na região do litoral brasileiro. A palavra Brasil deriva de brasa, pois esta árvore possui uma seiva avermelhada da cor de brasa. Ok, meus amores? E é o nome que nós temos até hoje. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima